Então, eu vou fechar a minha planilha e vou abrir, queria até que vocês fizessem isso, a tela do Excel. A tela inicial do Excel é essa que a gente está vendo aqui. Pronto. Esta é a tela inicial. E ela é toda dividida em regiões. Tá certo? A gente tem aqui em cima essa região, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, que a gente chama de faixa de opções. O que antigamente a gente chamava de menu, agora a gente chama de faixa de opções. Faixa de opções é uma tradução de ribbon. Em inglês ela chama-se ribbon. Eles inventaram esse termo novo e aqui para o português a gente traduziu como faixa de opções. Tem uma parte central maior, que ocupa a maior parte da tela, que é esse retângulo que está em destaque, que é onde ficam os nossos dados, tá certo? Tem uma parte aqui embaixo, uma faixa, que aparecem uma série de informações quando a gente está utilizando a planilha, que é uma área muito importante, tá certo? Tem muitas informações que aparecem aqui. E temos essa parte aqui que é chamada barra de fórmulas, que está em destaque agora, que é onde vão aparecer as nossas fórmulas. Então, em resumo, a tela do Excel é isso. Tela inicial. A parte de cima da faixa de opções, ela tem uma série de abas. Olhem aqui as abas. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre essas abas. Cada aba dessa é dividida em áreas. Por exemplo, essa primeira aba chamada página inicial tem as áreas, área de transferência, fonte, alinhamento, que são agrupamentos de botões com funções sobre um determinado tema, né? Sobre alinhamento eu tenho várias funções, sobre o número eu tenho aqui várias funções, por aí vai. E em cada região dessa tem uma série de botões, que podem ter muito mais opções. Quando você clica no botão, aparecem as opções. Tá certo? Os botões são assim grandes, eles são, na verdade, como se fossem menus. Essa é a tela inicial. Chamar somente a atenção, aqui em cima, no meio, a gente tem o nome da pasta. Então, uma pasta de trabalho é um arquivo do Excel, que pode ter muitas planilhas. Nós estamos vendo aqui, plan, aqui embaixo significa planilha. Planilha, planilha. Então, uma pasta de trabalho tem muitas planilhas. E cada aba dessa, a gente vai dar uma passada depois para ver o que é que cada coisa dessa faz. Tá certo? Temos arquivo, que também tem uma série de opções. Salvar, abrir, tá tudo aqui na aba arquivo. E aqui a gente tem a inicial. Tudo bem? Continuando. Temos então que essa é a tela inicial. Vocês viram rapidamente as áreas nas quais ela se divide. Mas antes da gente prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre as versões do Excel. Então, olha só. Não vou voltar muito no tempo, porque não adianta, tá certo? Não. Mas a gente tinha o que era o Excel 2003. O Excel 2003, que hoje em dia é muito antigo, estamos aqui há 8 anos longe do seu lançamento, né? A interface dele era a base de menus. Então a gente tinha um menu arquivo, você clicava no menuzinho, descia o menu. O arquivo que ele utilizava, o tipo de arquivo, a extensão era XLS, tá certo? E cada planilha desse tipo de arquivo podia ter até 65 mil linhas. O que é isso? Aqui, ó. Cada linha. Estão vendo essas linhas? Linha de informação aqui. Linha, na verdade não tem nenhuma informação, mas isso aqui a gente chama de uma linha. Uma planilha dividida em linhas. Aqui a linha que recebe um número e a coluna que recebe uma letra. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso. Mas o interessante é que o Excel 2003 tinha no máximo 65 mil linhas, que já era muito, mas acharam pouco. Foi lançado então o Excel 2007, que é o penúltimo Excel. Ele já não usa mais menus, usa aquilo que eu falei para vocês, chama Ribbon, que é a faixa de opções, não é mais menu. O tipo de arquivo que ele trouxe é o XLSX, para mostrar que é o modelo novo. E ele tem várias características, ele é mais compacto e tudo, mais seguro, mas entre outras características, ele, por exemplo, no lugar de 65 mil, o limite dele é aproximadamente 1 milhão de linhas. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso.
Depois veio o Excel 2010, que já foi um avanço com relação ao 2007, mas muito parecido. Alguns detalhes, lógico que eles tiraram alguns erros e inseriram algumas funções novas, mas ele é o mais recente, ele continua utilizando a faixa de opções. O tipo de arquivo continua sendo o principal XLSX, esse é o principal, e também tem 1 milhão de linhas. Só que ele é um pouquinho mais avançado que o 2007. Por isso que eu disse que se você tem o 2007, você pode acompanhar o curso com o 2007, mas eu aconselho que você consiga o 2010. Então, dando uma olhada, a cara deles era assim, essa era a cara do Excel 2003. Então, baseado em menus, né? Você tinha aqui o menuzinho File, Edit, o menu funcionava assim. Depois eles migraram para o Ribbon, com o 2007, e do 2007, você pode notar a diferença entre 2007 e 2010, que o 2007 tinha esse símbolozinho, ele chamava de Office Button, que não tem mais, agora fica só o símbolozinho do Excel. Tá bom? Tá mais avançado que o 2007. Então vamos lá. A faixa de opções, Ribbon, ou faixa de opções, é exatamente essa parte de cima, onde ficam essas abas. Algumas pessoas até chamam de menu, mas não é menu, tá? São abas. E ela é composta por guias ou abas distintas, cada uma das quais está relacionada a tipos específicos de trabalho que as pessoas executam. Então, tem aqui com inserir, fórmulas, dados, revisão, exibição. Eles agruparam as funções da maneira mais inteligente que se encontrava, tá certo? Ao clicar nas guias, na parte superior da faixa de opções, vê-se diferentes comandos em cada guia. Vamos dar uma olhada nisso. Então, eu tenho aqui o Excel, olha só. Guia, página inicial, inserir, aparecem várias opções. Depois, layout da página. Tem uma só com fórmulas, uma de dados, uma de revisão, exibição, desenvolvedor, suplementos. Cada guia dessa é dividida em áreas. Cada área dessa tem vários botões, né, agrupando as funções do Excel. Uma planilha, então, é composta por colunas, linhas e células, e a gente vai explicar uma a uma agora. A primeira coisa que a gente tem que saber é que as planilhas são compostas exatamente por colunas, linhas e células, que compõem essa gradezinha que a gente vê. Exatamente essa grade que você vê aqui. Vou marcar uma área dela. Esse quadriculado é a grade da planilha.